Olá, graças e paz, eu sou o pastor Adelton Cruz. Eu gostaria de meditar uma palavra se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 ao 10. Trata-se da parábola da dracma perdida. Jesus havia contado três parábolas, a primeira sobre a ovelha perdida, a segunda sobre a dracma e a terceira sobre o filho pródigo. Todas as três para refutar ali os escribas e fariseus que estavam questionando Jesus porque muitas vezes ele comia e às vezes interagia com os publicanos e com os pecadores, que aos olhos deles eram pessoas que não podiam se misturar com eles. Mas Jesus vai contar a história sobre a dracma perdida. No versículo 8, ele começa dizendo, olha, qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela não acende a candeia, procura diligentemente e varre a casa até encontrar essa dracma. E achando essa dracma, ela convoca suas amigas e fala, olha, se alegre comigo. E no versículo 10 ela fala, assim vos digo, alegria no céu diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Jesus conclui aqui essa parábola. Bom, a dracma era uma moeda de prata que era usada ali, que correspondia a um dia de trabalho ali de um trabalhador ali rural e agrícola. Existem duas visões sobre essa dracma, quando Jesus contou essa história. A primeira seria que a mulher estava guardando as rendas da família e ela havia perdido uma dracma. E por ser uma família pobre, ela procura com diligência porque aquela dracma tinha muito valor para eles. E a segunda visão, eles pensam também que essa dracma, essa mulher seria uma noiva e ela teria recebido como um dote de casamento, era um costume ali de Israel, essas 10 moedas de prata, né, essa dracma, que tinha um valor sentimental, era um dote pago pelo noivo. Simbolizava tipo uma aliança, igual a gente usa hoje. E por onde essa mulher ia, ela frequentava, ela levava esse dote, essas dracmas, ou no cabelo, como uma tiara, as 10 moedas ali enfeitando, ou no pescoço, como um colar. Mas o fato aqui é que as duas visões mostram o valor da moeda. As duas visões estão certas, enfatizando o valor da moeda. Mas o que eu quero compartilhar aqui, 7 lições aqui que eu enxergo e queria trazer uma aplicação para a nossa vida nessa parábola que Jesus contou. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, seria um prazer ter você conosco. Curta, compartilhe, deixe um comentário, ative o sininho. Sempre, segunda e quinta-feira, uma mensagem diferente para edificar a sua vida. Sem perda de tempo, a primeira mensagem que eu vejo aqui. Essa mulher, quando ela percebeu que tinha perdido a dracma, ela correu atrás e fez tantos esforços, mas o que chama minha atenção é que ela percebeu que tinha perdido a dracma. Ela estava atenta ali, ela viu que ela perdeu e ela não queria perder esse valor para ela, essa moeda que tinha um valor para ela. Quantos hoje têm perdido seus valores? Quantas casas, lares estão destruídos? Pais que não conversam mais, filhos que não se relacionam. Quantos que vão na igreja por ir, que não tem mais aquele contato, perdeu seus valores. Jesus vai contar isso em Apocalipse capítulo 2. Jesus falando ali, quando a igreja de Éfeso, falando, olha, tenho porém contra ti, no versículo 4 e 5, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, porém, onde caíste. Jesus falando assim, olha, vocês perderam a dracma do primeiro amor. Olha onde vocês perderam. Eles tinham perdido aquela dracma e não tinham. Jesus falou, olha onde vocês perderam, procura. E quantos têm perdido hoje valores? Quantos lares têm perdido valor? Pessoas que não são mais as mesmas, esfriaram na fé, perderam dracmas e nem sequer se notam que perderam. Não percebem que perderam. Mas então é uma lição que eu aprendo com ela. Esteja atento para não perder dracmas. A segunda lição que eu aprendo aqui com essa mulher, quando ela percebeu que ela tinha perdido aquela dracma, ela teve uma atitude, ela já acendeu a candeia, pegou a vassoura e começou a procurar ali, porque aquilo era importante para ela, não queria perder aquele valor. Nós temos que ter atitude na nossa vida, nós temos que às vezes parar, fazer um balanço na nossa vida e ver se nós não estamos perdendo valores. E se estivermos perdendo valores, temos que mudar as nossas atitudes,
para ter uma colheita diferente. Se você continuar plantando as mesmas coisas, você vai ter a mesma colheita. Temos que mudar nossas atitudes. A mulher do fluxo de sangue queria alcançar uma bênção e pela lei ela não podia tocar em Jesus, porque era impura. Mas ela pensou, eu vou tocar nas vestes, teve uma atitude, rompeu a multidão e tocou somente nas vestes de Jesus e alcançou a bênção. Zaqueu teve uma atitude, subiu na árvore. Nós temos que ter atitude, ser homens e mulheres de atitudes para alcançarmos a nossa bênção, para não perdermos dracmas, para recuperarmos nossos valores. Uma outra lição que eu aprendo, essa dracma estava perdida dentro de casa. Jesus estava mostrando ali para eles que havia muitos judeus que estavam perdidos dentro da própria nação de Israel. Muitos israelitas perdidos. A moeda tinha valor, não sabia que estava perdida, mas estava perdida. E quantos são assim hoje? Estão perdidos dentro da igreja. Estão dentro da igreja, mas estão perdidos, porque não têm um relacionamento com Deus. Vão na igreja por ir. São mornos. Vão na igreja, ouvem o culto, participam, vão para casa e vivem a sua vida secular como se fosse um mundano, de qualquer forma, de qualquer maneira. Estão perdidos dentro da igreja. Quantos estão assim hoje? Estão de corpo presente ali reunidos na igreja, mas seu coração está longe, está desviado do Senhor. Estão como Jesus falou, adoram somente com a boca, mas seu coração está longe de mim. Perdidos e trazendo para a vida da família. Quantos valores têm sido perdidos dentro da família? Pais que não se relacionam, não conversam mais, que às vezes até dormem em quarto separado. Quantos pais que não conversam mais com os filhos? Valores que têm sido perdidos dentro de casa. Valores que têm sido perdidos dentro da igreja. Pessoas que louvavam, não louvam mais. Pessoas que pregavam, não pregam mais. Estão lá, simplesmente às vezes, vão só por ir. Só vão por ir porque sabe que Jesus é a salvação, mas não tem mais o primeiro amor. Nós não podemos ser assim. Nós temos que servir o Senhor, adorar o Senhor, todo o nosso espírito, adorar o Senhor de todo o nosso coração, todas as nossas forças. Não podemos perder as nossas dracmas. Uma outra lição aqui. Um abismo chama outro abismo. Essa mulher perdeu uma dracma. Se ela não olhasse, por exemplo, a sua tiara, seu enfeite ali, onde saiu aquela moeda, correria o risco, se ela não consertasse, correria o risco de perder mais moedas. Nós temos que olhar para a nossa vida. Um abismo chama outro abismo. Por exemplo, se eu tenho 10 moedas no meu bolso, na minha calça, e tem um furo ali, se eu não consertar aquele furo, e eu perder uma moeda, corre o risco de eu perder todas. Foi assim com Davi. Davi, ele foi chamado para ser rei, e era tempo dos reis estar na guerra, mas ele perde uma dracma do comprometimento com o Senhor. Sai da sua posição. E ali ele vê a mulher de Urias, Betseba, e ele perde, alguém fala para ele, olha, é a mulher de Urias, o Espírito Santo de Deus usando, ele perde outra dracma, a dracma da sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele deita com aquela mulher, ele perde outra dracma, a dracma da santidade. Ele chama Davi manda chamar Urias ali para enganar ele, perde outra dracma, a dracma da verdade, vai perdendo dracmas. Vai perdendo, enquanto o Senhor não chama o profeta Natan ali e faz um concerto ali com ele vai perdendo, irmão. Nós temos que parar, olhar para a nossa vida e ver onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando, para nós não perdermos o nosso casamento, para nós não perdermos os nossos filhos, para nós não perdermos os nossos dons espirituais dentro da igreja, para nós não deixarmos de sermos úteis na obra do Senhor, apesar de sermos servos inúteis e fazermos muito pouco pela obra do Senhor. Quando eu falo isso olhando para a minha vida, quantas vezes eu falo, Senhor, como eu sou inútil, como eu poderia fazer mais para o Senhor, e não faço, mas tem misericórdia de mim, Senhor, não tire de mim teu espírito. E uma outra atitude, uma outra lição que eu vejo aqui com essa mulher, quando ela percebeu que ela havia perdido, ela foi diligente, ela se levantou e acende a candeia e varre a casa e procura, e diligente ao contrário de negligente. Nós temos que ser diligentes na nossa vida cotidiana, ainda que possa mudar o ambiente, mas os nossos valores não podem ser mudados. Nossos valores como cristãos têm que ser o mesmo, temos que ser corretos, íntegros,
tementes a Deus em qualquer ambiente, qualquer local. O meu caráter não pode oscilar. Se eu estou numa roda de amigos ali, eu sou cristão, ali eu não posso misturar, eu estou com eles, mas eu sou luz, eu sou sal, eu não falo, não compactuo do pecado, eu não falo as mesmas coisas, eu não faço as mesmas coisas. O Senhor me chamou para ser diferente, para ser luz, para ser sal, eu não misturo, eu não vou mudar de acordo com o ambiente que eu estou, não vou me conformar com o mundo, porque eu tenho a forma de Cristo, o Espírito de Deus habita em mim. Uma outra lição que eu aprendo aqui: ela acendeu a candeia. As casas daquela época não tinham janelas igual a nossa hoje. Deixavam apenas algumas pedras faltando ali perto, próximo ao telhado, para que entrasse raios de sol ali e clareasse o ambiente. Eram casas escuras. E ela vai acender a candeia. Para acender a candeia precisava de azeite. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos clarear, para acender. Precisamos do Espírito Santo. Mas precisamos de luz. A palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. Precisamos da luz da palavra de Deus para tomar decisões. Antes dela varrer a casa, primeiro ela acendeu a luz. Antes de você tomar atitudes, busque sabedoria em Deus, medite na palavra, busque a presença do Espírito Santo, toque na vida da palavra. E ela fez isso. Ela acendeu, nós temos que acender também, para depois tomar atitudes. Acender a palavra de Deus. E uma outra coisa, uma última atitude aqui, a sétima. E depois disso ela vai varrer a casa. Depois disso ela foi limpar a casa para procurar aquela dracma. O chão daquelas casas era um chão de terra batida com pedra, então poderia ter caído alguma fresta, algum lugar ali. Então ela vai varrendo ali. Então eu percebo que quando ela acendeu a luz, ela viu que tinha sujeiras ali. Se nós não vivermos na luz, o Senhor como a nossa luz, corre o risco de nós, como casa, como templo do Espírito de Deus, se encher de sujeira e perdermos dracmas, perdermos os valores da nossa vida. E quando ela acha essa dracma, ela se alegra. Nós temos que varrer a nossa casa, olhar o nosso ciclo de amizade. Às vezes tem amizades que tem que ser deixadas, às vezes tem ambientes que não podemos frequentar porque vão nos contaminar, vão nos poluir. Nem em todos os lugares tudo me alista, nem tudo me convém. Infelizmente, às vezes tem pessoas que só servem para energia negativa, para nos contaminar, nos poluir, que são vasos ali. Tem amizades, às vezes, que precisam ser cortadas, deixadas na nossa vida. Temos que limpar a nossa casa. Limpar aquilo que atrapalha a nossa vida conjugal com a nossa esposa. Limpar aquilo, tirar tudo aquilo que impede a gente ter um relacionamento bom com nossos filhos, um relacionamento com Deus, que nos impede de ser vasos na mão do Senhor, que nos tira da presença de Deus. E quando ela achou dessa dracma, ela se alegrou, ela ficou alegre ali. E Jesus conclui a passagem falando que quando o pecador é achado, há alegria no céu. E quando o casal que havia perdido a dracma do amor volta a relacionar-se, é feliz, essa alegria é contagiada pelos filhos, todos sentem aquela alegria, o amor contagia o ambiente local. Quando a pessoa tinha se perdido dentro da igreja e é achado também, quando ela acha os seus dons, quando ela se coloca como corpo ali, passa a ser usada ali pelo Senhor, o ambiente também é contagiado por isso. Porque ela sendo usada por Deus, o Espírito de Deus é derramado, a palavra, se ela ministrava, ela ministra, ela toca na vida da palavra, as pessoas são edificadas, se ela louva, o Senhor habita no meio dos louvores, a igreja também é cheia da presença e do amor de Deus. E falando como igreja, nós como igreja, Jesus pagou o preço por nós naquela cruz. Como noiva, Ele pagou o dote por nós. Um dia nós vamos encontrar com o Senhor, nós temos que estar com o nosso dote, com as nossas dracmas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.